O encontro de Jesus com as crianças. Texto básico, Marcos 10, do 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus demonstra seu amor pelas crianças, repreendendo os seus discípulos que as impediam de se aproximar. Ele declara que o reino de Deus pertence àqueles que são como crianças, enfatizando a importância da humildade, confiança e simplicidade para entrar nele. Jesus acolhe as crianças, as abençoa e as abraça. A 20 de novembro de 1959, numa tentativa de valorizar a criança e responsabilizar os adultos do cuidado delas, a Assembleia Geral da ONU aprovava por unanimidade a Declaração Universal dos Direitos da Criança. A Constituição Brasileira, promulgada a 5 de outubro de 1988, no cap 7º do título 8º, a respeito da ordem social, faz referência à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. No artigo 227 declara: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Visando a proteção dos menores de 18 anos, também foi elaborado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, com vigência a partir de 12 de outubro de 1990. Lamentavelmente, grande número de crianças continua sendo vítima de violência, tanto física quanto psicológica, tanto fora quanto dentro de casa. Diante dessa calamitosa realidade, é importante compreender que a atenção às crianças é um dever não só do Estado, e, acima de tudo, uma responsabilidade cristã. Observações ao texto. Provavelmente o encontro de Jesus com as crianças, relatado por Marcos, ocorreu numa casa na Pérea, região localizada a leste do Mar Morto, subindo pelo Rio Jordão no sentido norte. Esse texto é uma resposta à questão sobre quem herdará o reino dos céus. Os judeus acreditavam que quando um pai abençoava um filho, transmitia uma bênção espiritual genuína. Assim sendo, aqueles que levaram as crianças até Jesus criam que o toque do mestre poderia transmitir força espiritual. Era muito natural que as mães judias quisessem que seus filhos fossem abençoados por um mestre famoso. É significativo registrar que Jesus achou tempo para se ocupar com as crianças, mesmo estando a caminho de Jerusalém. Ele ficou indignado por causa da intransigência dos discípulos diante da dignidade das crianças. Para F. W. Grant, a bênção foi maior do que se esperava. Pediram-lhe que tocasse nos meninos, e ele, tomando-os nos braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Entretanto, deve-se considerar ainda a discriminação que existia contra mulheres e crianças, o que provavelmente influenciou a atitude dos discípulos, imaginando que não valeria a pena gastar tempo com as crianças. Lições do texto. Nesse encontro de Jesus com as crianças, as seguintes lições podem ser destacadas. Primeiro, o modelo das crianças. Jesus afirmou que é preciso receber o reino de Deus como uma criança. Isso indica que as crianças são modelos para quem deseja entrar no reino pelas seguintes atitudes. Humildade. O caminho até Jesus está aberto à pessoa humilde e às crianças. Essa humildade requerida como condição para se pertencer ao reino é expressa por meio da simplicidade. O relato de Lucas 9, 46 a 48 confirma isso. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe.
E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. A criança é símbolo de humildade e simplicidade. Essas qualidades são próprias do Senhor Jesus, que declarou: "Sou manso e humilde de coração." Dependência. A criança depende intensamente de seus pais. Ela carece de atenção e depende de todo cuidado, pois é frágil e indefesa. O Senhor Jesus declara que somos inteiramente dependentes dele. Somos dependentes da graça e das misericórdias do Senhor, da ação vivificadora que somente Ele pode operar. Deus está pronto a suprir necessidades, resolver problemas, confortar corações e amparar em situações adversas. O salmista compreendeu isso pelo que disse: "Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos." Confiança. As crianças confiam plenamente em seus pais. O que elas sentem em relação a seus pais, todos nós devemos sentir em relação a Deus. A confiança em Deus está recomendada em vários textos bíblicos. Quantos confiam apenas na posição social e política, na estabilidade material, no dinheiro, nas crendices, nos amuletos, etc. Entretanto, o reino de Deus está reservado àqueles que confiam no Senhor. Proximidade. Aquelas crianças foram levadas por seus pais à presença de Jesus. Houve relacionamento pessoal com o Mestre, o qual as tomou nos braços e as abençoou. Nosso relacionamento pessoal com Jesus é importantíssimo para nossas vidas. Portanto, é necessário que estejamos bem arraigados à pessoa de Cristo em íntima comunhão com Ele. A Igreja tem a missão de ir ao encontro dos que estão longe, a fim de buscá-los e conduzi-los aos braços do Senhor. Segundo, o problema da rejeição às crianças. No contexto social da época, as crianças eram discriminadas. Por exemplo, na cena da multiplicação dos pães e peixes, elas nem foram contadas. Os discípulos tentaram impedir que várias crianças se achegassem ao Mestre. Há pessoas que consideram as crianças como indesejáveis. Acha que elas só trazem aborrecimentos com suas travessuras. Na Igreja, essa atitude de rejeição é comum, pois muitas vezes são repreendidas indevidamente ou indelicadamente pelos adultos. Às vezes, exige-se delas comportamento de adultos, violando assim a sua condição. Em muitas igrejas, tudo é realizado na perspectiva dos adultos, não havendo nenhuma preocupação em adequar o espaço e os programas às crianças. O problema é mais gritante, porém, lá fora. É fácil observar, especialmente nas grandes cidades, crianças vivendo nas ruas e envolvidas com drogas e prostituição. Crianças sem acesso à educação, saúde e lazer. Muitas delas foram rejeitadas pela família, ou nem têm família. Foram vítimas de agressão e abuso sexual, foram expostas a uma condição de vulnerabilidade. Rejeitar as crianças é contrariar o ensino do Mestre. Conforme Mateus 25:40. Terceiro, a valorização das crianças. Jesus valorizou as crianças, acolhendo-as junto de si. A Bíblia apresenta variados exemplos de servos que foram chamados quando eram crianças. Eis alguns nomes: Samuel, Josias, Jeremias e outros. Na Igreja, as crianças precisam ocupar um lugar digno, isto é, semelhante ao dos adultos. Elas devem ser contempladas, tanto no que se refere a espaços decentes, quanto a programações adequadas à sua faixa etária. Quantas propriedades da Igreja permanecem ociosas no meio da semana, as quais poderiam ser transformadas em locais de atendimento a crianças? Alguém declarou com grande sabedoria que, se educarmos as crianças, não será preciso punir os homens. Muitas igrejas mantêm escolas de artes para atender as crianças da região. Algumas delas têm firmado convênios com a prefeitura para desenvolver programas que visam a promoção da infância, nas áreas de saúde, esporte, lazer e educação. O que a sua igreja tem feito? Discussão. 1. Jesus encontrou tempo para as crianças.
que tempo ou espaço elas têm encontrado em sua igreja? 2. Você acha que é satisfatório o que a sua igreja tem propiciado às crianças? O que mais pode ser feito? 3. Que contribuição as crianças têm dado aos trabalhos de sua igreja? No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre os encontros com Jesus. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.